Olá, boa tarde. Agora você acompanha mais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 23 de março. Vamos começar essa edição falando sobre as últimas atualizações da greve dos metroviários de São Paulo, que começou à meia-noite desta quinta-feira nas linhas 1, 2, 3 e 15. Os funcionários do metrô reivindicam direitos e melhorias salariais. Bom, passadas algumas horas do dia, o sindicato propôs a liberação das catracas, sob o argumento de não prejudicar a população e para que os trabalhadores voltassem aos seus postos de trabalho. Até aquela hora, a decisão tinha o consentimento da Justiça do Trabalho. Ok, mas segundo os metroviários, quando retomaram os postos às 11 da manhã, além do governo não autorizar a abertura das estações, a Justiça do Trabalho vetou a passagem livre e determinou o retorno imediato das operações, com 80% do efetivo do horário de pico e 60% nos demais períodos do dia. A consequência do descumprimento seria uma multa diária de R$ 500 mil. O resultado, o Sindicato dos Metroviários não se intimidou e votou por manter a paralisação. 3 milhões de pessoas que utilizam o metrô para trabalhar foram afetadas por não ter alternativa. Como forma de diminuir o transtorno para a população, o rodízio de veículos foi suspenso, mas a zona azul e a proibição de circulação de carros nos corredores de ônibus continuam valendo. E uma notícia boa em meio a esse caos, se é que podemos falar assim, é que hoje começou a valer o Mobzap SP, aquele aplicativo de transporte de passageiros da Prefeitura de São Paulo, que promete proporcionar uma prática de preços mais justos para motoristas e passageiros. Os moradores da cidade de São Paulo já podem pedir uma corrida por meio do aplicativo Mobzap SP Passageiro, disponível para iOS e Android. Administrado pela gestão pública, o aplicativo de transporte de passageiros entra no mercado como concorrente da Uber e da 99. Como diferenciais, a plataforma não conta com aquela tarifa dinâmica, o que pode tornar os preços mais baratos durante os horários de pico e também não oferece taxa por cancelamento de corrida. Em relação ao preço, a Prefeitura afirmou que o valor da tarifa será calculado com base em 3 critérios, sendo tempo estimado de viagem, distância e horário. Apesar de ser voltado apenas para as viagens que tenham como partida vias da cidade de São Paulo, o destino varia de acordo com cada cliente, podendo ser além dos limites do município. O serviço pode ser pago com dinheiro, cartões de crédito, débito e crédito no aplicativo. Por enquanto, apenas o Pix ainda não é uma opção. A outra boa notícia, agora a nível nacional, é que hoje também começou a valer a redução do preço do litro do diesel vendido para as distribuidoras. Para o consumidor, o litro do combustível custará R$ 3,38. Segundo a estatal, o preço para o consumidor será de, em média, R$ 3,45 a cada litro vendido na bomba, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel e 10% de biodiesel na composição do produto. A Petrobras esclareceu que a redução tem como objetivos principais a manutenção da competitividade frente à concorrência e garantir a participação de mercado necessária. A última mudança no valor do diesel foi em 1º de março, quando a Petrobras reduziu o preço do diesel para as distribuidoras de R$ 4,10 para R$ 4,02 por litro, uma queda de 1,9%. O governo arrecadou 150 bilhões de reais em fevereiro, valor um pouco maior que 1% em relação a janeiro, já descontada a inflação, porém é o melhor resultado dos últimos 28 anos. Segundo a Receita Federal, o que mais rendeu aos cofres públicos foi o imposto de renda. Nos 2 primeiros meses do ano, o brasileiro já pagou mais de 410 bilhões em impostos. E a Receita Federal marcou para a próxima terça-feira um leilão virtual de vários aparelhos eletrônicos apreendidos no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Quem acessar este endereço que está na tela, fazenda.gov.br, poderá conferir que estará em jogo como videogames, que custam R$ 2.500 pelo lance mínimo de 800. Será através desta página também que o interessado deverá fazer a sua oferta um dia antes da abertura das propostas. E a poluição cada vez maior dos oceanos coloca em risco o meio ambiente e chega até onde os cientistas não imaginavam.
uma geóloga brasileira se surpreendeu ao encontrar na remota ilha de Trindade, que fica no meio do Atlântico Sul, rochas que contêm plástico em sua composição. Há poucos locais no planeta tão remotos quanto Trindade, uma ilha vulcânica no Atlântico Sul, aonde se chega após uma viagem de navio de até 4 dias, saindo da costa do Espírito Santo. Por isso, a geóloga Fernanda Avelar Santos ficou chocada ao encontrar neste pequeno território de pouco mais de 9 km² e que conta apenas com uma base da Marinha e uma estação de pesquisas científicas, um sinal inquietante do impacto humano em uma paisagem praticamente intocada. Rochas formadas pela contaminação do plástico que flutua no oceano. A geóloga se deparou com as formações pela primeira vez em 2019, quando foi à ilha desenvolver sua tese de doutorado sobre um tema completamente diferente: deslizamentos de terra, erosão e outros riscos geológicos. Estava fazendo campo no local chamado Praia das Tartarugas, que é uma área de preservação ambiental, para fazer coleta de solos, rochas, areia de praia, quando eu me deparei com essa ocorrência, que era um material muito diferente, né? Era claramente um material artificial, provavelmente plástico, mas tinha aparência de rocha. Isso me chamou a atenção e eu fiz a coleta e trouxe aqui para Curitiba. Ao analisar o material, a geóloga e sua equipe identificaram um novo tipo de formação geológica, resultante da fusão dos materiais que a Terra usa para formar rochas há bilhões de anos, mas com um novo componente: lixo plástico. O principal componente que Fernanda e a equipe descobriram nas rochas foram restos de redes de pesca, mas as correntes oceânicas também arrastaram grande quantidade de garrafas, lixo doméstico e outros resíduos plásticos do mundo todo para a ilha. E pesquisadores da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, desenvolveram um teste de sangue que é capaz de identificar se a pessoa sofre ou deverá passar por momentos de ansiedade, igual a um exame para descobrir como está o colesterol ou o açúcar no sangue. O objetivo é permitir que seja indicado o medicamento certo, que não deixe o paciente viciado ou, dependendo da situação, partir para alternativas como terapias ou recomendação de mudanças no estilo de vida para evitar o estresse. E ainda falando em saúde, essa descoberta de pesquisadores lá dos Estados Unidos, você vai gostar. Eles descobriram um método para transformar células de gordura branca, conhecida por ser maléfica à saúde, em gordura marrom, que causa benefícios e ajuda no combate à obesidade, doenças do coração e inflamações. Para entender o tamanho da descoberta, temos que ter em mente que o nosso corpo tem 3 tipos de tecidos: marrom, bege e branco. A gordura marrom é muito boa para os seres humanos, sendo responsável pela queima de muitas calorias, criando calor por meio de um processo chamado termogênese. Já a temida gordura branca tem como principal função o armazenamento do excesso de açúcar e carboidratos. E a bege é um dos tipos de gorduras corporais que também queima calorias. Um estudo realizado por uma universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, mostrou ser possível transformar a gordura branca em marrom. Para chegar ao resultado, os pesquisadores fizeram alterações genéticas nas células da gordura branca, que ao final do processo se converteu em marrom, que por sua vez, quando cultivada em laboratório, foi injetada em ovelhas que sofriam com excesso de peso. Os animais foram capazes de usar a gordura marrom injetada para queimar a branca. A descoberta é um avanço e tanto na medicina, pois quanto mais gordura marrom boa tivermos, menor o risco de doenças cardíacas, diabetes e obesidade. Anteriormente, os pesquisadores já haviam testado um medicamento que aumentaria a queima de calorias da gordura marrom, que aumenta com a exposição ao frio. O problema é que o método também aumentava o estresse e a pressão arterial. Após um período, os cientistas também descobriram que homens jovens saudáveis, ao serem expostos ao frio por 2 horas por dia, durante 20 dias, foram capazes de aumentar em 45% o volume de gordura marrom corporal. Essa descoberta é a melhor maneira de aumentar o tecido de gordura marrom e pode ser um dos pontos mais positivos no combate à crise da obesidade que assola o mundo. E para encerrarmos essa edição de uma forma mais leve e fofinha, quem tem animais de estimação vai se sentir representado porque sabe a importância que eles têm.
Em Minas Gerais, a prefeitura da capital, Belo Horizonte, permitiu que cães e gatos circulem livremente pelos estabelecimentos comerciais da cidade. De acordo com a medida publicada hoje no Diário Oficial do município, os pets poderão entrar em bares, restaurantes e outros tipos de comércio, desde que acompanhados pelos tutores, sem a necessidade de ficarem em espaços separados. A única restrição será os locais de fabricação ou manipulação de alimentos. E eu fico por aqui. Mais notícias você acompanha com a Juliana Dariva no Jornal das 18h30 e também às 10 da noite comigo e Alexandre Giaqueto no Jornal das 22h. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã.